Olá pessoal do YouTube, obrigado por acompanhar meu canal e meus vídeos. Meu nome é Sérgio e o assunto de hoje é ser humano ou desumano? Temos opção? Sim, temos opção. Como já foi falado, se o ser humano tem um livre-arbítrio, ele pode escolher entre ser humano, exatamente, ou negar tudo, negar sua origem, negar a moral, a ética, tudo que é bom e ser desumano, simplesmente desumano. É uma opção nós sermos humanos de verdade ou sermos simplesmente desumanos. Ser desumano não é ser animal, porque os animais não são humanos, mas eles não são desumanos. E eles não deixam de ser animais, eles seguem os instintos básicos de sobrevivência. E um animal só agride outro, ou um ser humano, se estiver acuado ou para se alimentar. Mas e o animal humano? É muito diferente. O livre-arbítrio nos deixa fazer aquilo que a gente bem entende. Então isso aí é o quê? Não é ser exatamente humano. Porque tem leis, tem regras, tem normas. No mundo ainda, apesar de todo esse caos que está, mas sempre esteve no caos. Sempre esteve no caos. O caos é original do mundo. O mundo se originou do caos. Para chegar até onde? Chegar até a ordem. Mas chegar até a ordem não é simples nem fácil. Então, o que a gente vê? Seres humanos reclamando que não há humanidade no mundo, que as pessoas não têm direitos iguais, que há preconceito de raça, de religião, de opção sexual. Há preconceito se um é rico, se outro é pobre. Há o preconceito até da beleza. Se uma mulher é feia e a outra é bonita. Se um tem um celular de 5 mil reais, ou o outro tem de apenas R$1.000. Hoje está assim. Então, quem pode reclamar que o mundo é desumano, se ele próprio também é e age como um ser não humano? Então, a desumanidade é o contrário da humanidade. Mas a regra é existir humanidade, não desumanidade. Então a gente se queixa que há desumanidade, não há direitos iguais, alguns direitos básicos as pessoas nem têm, mas muitas vezes nós mesmos negamos direito. Não a nós mesmos, ao semelhante, ao filho, ao pai, ao primo, ao amigo, ao desconhecido. Para os desconhecidos é mais fácil ainda negar qualquer direito básico, mesmo que a gente tenha condições de fazer alguma coisa. Muitos não têm condições de fazer nada nem por si mesmos. Esses precisam, infelizmente, ser ajudados. Não é bom viver de ajuda ou viver de mendicância. Mas veja como nós estamos nesse tipo de país chamado Brasil, que dizem que é de terceiro mundo, mas me parece mais ser do quinto mundo, para não falar quinto dos infernos. Mas o que podemos fazer para acabar com esse pandemônio generalizado, que não é só de hoje, não é só de 10 anos atrás, é sempre. O nosso país há 500 anos passa por essas crises. O mundo, há quase 8.000 anos, o mundo passa por essas crises. Sorte que não é uma guerra que mata 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões de pessoas. Sorte que não foram novamente 6 milhões de judeus massacrados injustamente. Então a gente fala de humanidade, desumanidade. O outro pode ser desumano, pode ser humano, mas e nós mesmos? Nós podemos ser desumanos, é fácil. Faça tudo errado, faça tudo ao contrário. Os animais, como eu já disse, eles não são desumanos, eles seguem um instinto. Então o animal é o que é. O animal nunca será uma besta. Mas o ser humano, sim, ele pode ser uma besta humana. Então, o que a gente tem feito? Dado valor às coisas nossas, pessoais, nossos bens, nosso dinheiro, nosso trabalho, nosso emprego, nossa autoimagem nas redes sociais e daí por diante. Tudo é uma coisa, tudo é uma mercadoria. O bem e o mal são mercadorias e as pessoas, parte disso. Pessoas são pacotes, são mercadorias, são coisas assim, ainda mais se forem desfavorecidos. Não há solidariedade verdadeira. As pessoas querem receber ajuda, falam em solidariedade, mas quando as pessoas precisam, quem é que estende a mão? Eu não digo estender a mão, ser solidário, caridoso com quem não merece. Aí não, aí está errado.
E para aqueles que merecem, que precisam, os necessitados de verdade, não os profissionais. Às vezes nós não fazemos. Então a gente fala, não há direitos iguais, não há liberdade, não há igualdade, não há fraternidade. Mas o que nós estamos fazendo individualmente, cada um de nós, nas pequenas ou nas grandes ações, nos pequenos comportamentos, nos pensamentos, o que nós estamos fazendo para mudar esse panorama de coisificação do ser humano? É uma coisa, e às vezes é uma coisa tenebrosa, desprezível, mesmo não sendo. Os iguais a nós são semelhantes, detentores de direitos. E os que não são iguais a nós são desumanizados, tratados como bestas, como qualquer porcaria, ou pior, como uma coisa que não pensa, não sente, que está morta, como uma pedra. Até a pedra tem vida, até a vegetação tem vida, tudo tem vida. Só não tem vida esses mortos humanos que fingem que são humanos. Não finja que você é humano. Se não é humano, confesse, eu sou desumano, eu sou mau. E depois disso, se arrependa e torne-se uma pessoa melhor. O mundo quer ajudar os necessitados. Vamos ajudar de verdade para que eles saibam como ganhar seu próprio dinheiro, o que eles devem pensar na vida, como eles devem estudar, como eles devem educar os filhos. Isso é caridade. Não é jogar alimentos do céu por aviões ou distribuir toneladas de alimento nos acampamentos de refugiados. E depois, no dia seguinte, vai melhorar a vida nos campos de refugiados? Não vai. Tem gente que tem ódio dos presidiários, mas eles são reflexo da nossa desumanidade. Alguns deles foram só um pouco piores do que nós, ou então foram pegos, flagrados, e foram para a cadeia. Eles são totalmente piores que nós? Não, pode ser que sejam até melhores que nós. Então está cheio de gente presa injustamente e está cheio de gente solta injustamente. Uns foram flagrados, outros não. Qual é o problema, então? Se clama por liberdade, liberdade de oportunidade, divisão do dinheiro, divisão da renda. Claro que é certo, as pessoas têm o mínimo necessário para sobreviver e viver como gente de verdade. Mas isso não tem. Agora, o que nós fazemos de verdade, em vez de ficar só falando em humanização, direitos iguais, não estou nem falando de Deus, porque esse é um assunto humano. O homem vive sem Deus, não vive? Então, quando tiver os problemas, não recorra a Deus, porque se Deus não existe, morreu, ou nada faz, não recorra a quem nada faz, ou quem morreu, ou quem não existe. Então nós temos que recorrer um ao outro. O caminho do planeta, de ser um lugar melhor, uma casa de todos, depende de cada um de nós, dos mais favorecidos até os menos favorecidos. Então, quando falarem liberdade, igualdade, de direitos, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, pense, qual é o dever que eu não estou fazendo? Qual é a obrigação que eu não estou cumprindo? É assim que o mundo pode viver sem mais nada, não pode? Pode viver apenas com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o nosso poder. Pode viver. Não sei onde vai parar, mas pode viver. É o livre-arbítrio. Então o que nós vamos fazer? Vamos ser os deuses da nossa vida. Vamos ser os senhores da nossa vida e dos outros. Vamos transformar o mundo num lugar melhor, tendo cada habitante um pouco melhor a cada dia. Senão, nunca terá mudança, nunca haverá nada melhor. Ainda assim, eu sou otimista. Acredito na capacidade do ser humano de mudar, de melhorar, de ajudar o semelhante, parar de estragar o meio ambiente, parar de estragar a vida dos outros, procurando sempre o melhor de si e da coletividade. É muito fácil falar em coletividade, sociedade, humanidade, mas o que a gente vê é desumanidade. Desumanidade e coisificação. Mas ainda há tempo de melhorar, pelo menos aqueles que entendem essa mensagem. Quem não entende, não há problema. Um dia entenderá, daqui 1000 anos ou talvez daqui 5000 anos, ou nunca. Mas aqueles que entendem, entendem agora. Eu agradeço a todos e muito obrigado. Namastê.